Boa tarde. Nós vamos com o coração em prece, ligados ao Mestre Jesus, iniciar a nossa reflexão desta semana. Que a paz do Mestre esteja impregnada nos corações de todos nós. A nossa reflexão desta semana será a respeito do desapego na visão espírita. O que a doutrina espírita nos diz sobre o desapego? Primeiramente, eu gostaria de dizer que nós vamos utilizar aqui a palavra desapego na acepção de desprendimento, para que possamos viver mais equilibrados, mais desprendidos de todos os laços que nos atam, que nos prendem, nos tornam prisioneiros. Nós vivemos muitas vezes apegados a pessoas, a coisas, a situações e não nos damos conta disso, de como isso nos é prejudicial. E a doutrina espírita vem então nos ensinar, nos fazer refletir acerca da importância de estarmos desprendidos desses apegos, dessas prisões que nós mesmos muitas vezes construímos em torno de nós. Primeiro apego que nós vamos tratar aqui é do apego ao tempo. Nós temos muitas vezes a prisão do passado em nossas vidas, estamos presos a um tempo que já não existe mais. Nos prendemos a situações e a pessoas que já se foram, que não fazem mais parte da nossa vida, e isso é normal, porque a vida ela é transitória por si só. A vida ela tem essa característica da transitoriedade, da mudança. É preciso desapegar do velho para que o novo possa surgir em nossas vidas, para que nós tenhamos espaço para que o novo surja em nossas vidas. E nós vivemos também muitas vezes, quando não estamos apegados ao passado, querendo reviver situações que já revivemos, aquela história, eu era tão feliz e não sabia, né? Ou então ficamos presos a situações que nos trazem sensações, sentimentos de culpa, de remorso, de tristeza, e não conseguimos nos livrar desses pensamentos, dessas remissões. Quando não ao passado, estamos presos ao futuro e suas preocupações, né? Geralmente as preocupações mundanas com o futuro, que também ainda não existe. O futuro ele está sendo construído no dia de hoje, exatamente agora. Nesse momento nós estamos construindo o nosso futuro. E por isso que é tão importante nós vivermos o dia de hoje, vivermos o agora, como Jesus já nos disse: o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, vamos viver o dia de hoje, vamos nos concentrar no agora, sem apegos exagerados ao que foi ou ao que está por vir, porque tanto que foi quanto que está por vir não existem. O que existe, o que nós temos verdadeiramente é o nosso presente, que é um presente realmente que nos é dado para vivermos a cada minuto.
O outro desapego, ou outro apego que nós vamos nos reportar na data de hoje é o apego às coisas mundanas, aos bens materiais. Kardec indagou aos espíritos se o apego aos bens materiais, se o apego às coisas mundanas seria sinal de inferioridade do espírito, e a espiritualidade respondeu que sim. Sim. Quanto mais apegado está o espírito às coisas materiais, às coisas mundanas, mais inferiorizado e menos espiritualizado ele é. Não que nós tenhamos que nos desprender, desapegar totalmente dos bens materiais, das coisas mundanas, não. Porque nós estamos vivendo num mundo material, nós estamos temporariamente encarnados, materializados, e nós precisamos da matéria para viver. Nós só não podemos dar predominância às coisas da matéria, sobrepujando as coisas espirituais. Então, tudo vai da importância que nós damos, às coisas da matéria e às coisas do espírito. Hoje em dia se dá muita importância ao ter em detrimento do ser, E a única coisa que verdadeiramente importa e que verdadeiramente nós vamos levar quando partirmos daqui será a nossa essência. Então, que saibamos valorizar o que temos, os bens que nos são dados em empréstimos para que possamos cumprir a nossa tarefa terrena, que saibamos valorizá-los, mas não dar a esses bens importância exagerada, sobrepujando as coisas do espírito, a nossa essência, o que verdadeiramente nós somos. O outro apego muito comum nos dias de hoje é o apego às pessoas. Nós vivemos muitas vezes escorados no outro. Nós temos que dar a importância que as pessoas têm na nossa vida, mas sem nos tornarmos dependentes dela. Estabelecer laços sim, mas não laços, amarras que nos façam prisioneiros. A gente não pode ser prisioneiro do outro e a gente também não pode prender as pessoas. A gente tem que ser livres, sermos livres e dar liberdade para o outro também. Esse é o verdadeiro amor. Isso seja em qualquer tipo de relação, uma relação entre pais e filhos, entre irmãos, entre amigos, marido e mulher. Nós temos que ter as nossas relações de uma forma saudável. Chico Xavier, através do seu mentor espiritual Emmanuel, sempre nos concitava isso. O amor, ele não nos prende, ele nos liberta, ele não nos faz prisioneiros. Que saibamos cultivar relacionamentos verdadeiramente saudáveis, desprendidos. Nós não podemos nos escorar nos outros. É aquela imagem do bastão. Se a gente está escorado, apoiado num bastão, numa bengala, e nos tiram de repente esse bastão, nós caímos, porque a gente estava se escorando nele, sendo dependente dele. E nós não, a força está em nós. Nós temos que nos bastar. As pessoas vêm para acrescentar em nossa vida, mas nunca se esqueça de que o essencial é você. Aquela história de que, se a pessoa faltar na minha vida eu não serei nada, não. Não. Você será sim, porque você se basta. Nós temos que nos bastar. Os outros vêm em acréscimo para nos mostrar algo, para acrescentar algo em nossa vida. E como a vida é transitória, como a vida é passageira, as pessoas vêm e vão, e tá tudo bem, e tá tudo certo. E é assim mesmo que é a vida, e é por isso que ela é tão bela. Daí a beleza da vida. Nada é permanente, nada é imutável, nada é inflexível. Tudo é transitório, é passageiro.
e as coisas vão mudando, vão evoluindo, e é para isso que a gente está aqui, encarnados, para que possamos evoluir sempre, como espíritos imortais que somos. E se a gente se apega muito às pessoas, se a gente se apega ao sofrimento, tem também o apego ao sofrimento, às vezes a pessoa está numa situação difícil, mas ela não quer sair daquela situação porque ela tem medo do novo. Então, ela prefere enfrentar, como se diz, o mal conhecido do que encarar algo novo e que pode ser muito melhor a ela, mas ela não tem essa percepção. Então, por medo, aquela falta de coragem, de avançar, de arriscar, ela prefere se quedar inerte, permanecendo numa situação que não é boa, mas que ela já conhece, né? É como se diz, quem não arrisca, não petisca. E as pessoas muitas vezes preferem não arriscar, tomam essa decisão, e nós somos o resultado das nossas escolhas. Nós somos o resultado das nossas decisões que a gente toma a cada momento, porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de conduzir a nossa vida, a nossa existência da forma como nós entendermos melhor. Só que se a gente se apega muito a essas situações que não são favoráveis, a gente pode desenvolver alguns males, a gente pode se tornar ansioso, ansiosa, né? Tantos transtornos de ansiedade diagnosticados hoje em dia, porque as pessoas não estão vivendo o agora, estão sempre com a mente lá na frente e principalmente muito preocupadas do que está por vir, né? Então vamos construir o nosso futuro hoje, mas sem preocupações exageradas. Como diz Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Pereira Franco, as nossas aflições não alterarão o curso do que está por vir. Então, saibamos viver com fé, com coragem, saibamos acreditar que tudo vem para o nosso bem, e se a gente tiver esse pensamento, a gente vai viver muito mais tranquilo, muito mais fortalecido, porque realmente é isso, tudo vem para o nosso bem. Nós aqui num primeiro momento não sabemos identificar que algo que classificamos como ruim, como algo prejudicial a nós, vai nos trazer um ganho, e que isso a gente só vai ver depois, lá na frente. Porque realmente é muito difícil a gente, quando recebe, por exemplo, o diagnóstico de uma doença, ficar feliz com isso e agradecer, porque tudo vem para o nosso bem. Mas se a gente não consegue agradecer pela doença, que saibamos pelo menos agradecer pelo aprendizado que nós teremos a partir daquilo, que será com certeza algo muito, muito valioso e muito grandioso, edificante na nossa vida. Com o apego exagerado, a gente desenvolve o medo, a gente se apega muito às pessoas, se apega a bens, se apega ao emprego, e a gente tem medo de perder tudo isso. E a gente desenvolve esse medo desenfreado que traz desajustes ao nosso espírito e ao nosso corpo físico, porque a gente somatiza todos os desequilíbrios do espírito, os desequilíbrios da alma. Se eles se tornam recorrentes, a gente acaba somatizando isso no corpo físico. Quando o corpo físico adoece, é porque o espírito já estava doente há muito tempo. Então nós temos que aprender a cultivar pensamentos elevados, edificantes, otimistas, viver com fé, com coragem. O medo é a antítese da fé.
Se nós não temos fé, não acreditamos que o curso da vida vai nos proporcionar muitas vezes perdas que vamos classificar como perdas, mas que no final das contas vamos ter só ganhos e aprendizados, mesmo das situações ruins, mesmo a partir dessas situações ruins. Se nós tivermos esse pensamento, nós vamos viver de uma forma mais tranquila, mais otimista, de modo a entender, a compreender que os acontecimentos se sucedem na nossa vida para que nós tenhamos aprendizados. A vida é uma grande escola e os nossos problemas, os nossos desafios são as nossas lições. E nós, passando por cada uma dessas lições, nos tornamos mais sábios, nos tornamos mais fortalecidos, nos tornamos mais maduros, emocional, psicológica, espiritualmente. E a falta de fé é um indício da imaturidade espiritual, da imaturidade emocional. Então, que saibamos cultivar também a nossa fé, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas que tem que ser aquela fé robusta, aquela fé que pode mover montanhas, como Jesus nos disse, e nós podemos, porque Jesus, quando se referiu ao Salmo 82 do Velho Testamento, disse: vós sois deuses. Nós somos deuses, nós temos também a divindade dentro de nós e nós podemos fazer, como Jesus disse, grandiosas obras como o Mestre também fez. Meus irmãos, nessa reflexão, eu queria deixar a vocês, para finalizarmos, alguns aspectos que foram extraídos em grande parte da obra psicológica de Joana de Ângeles, que traz grandes ensinamentos sobre todas as mazelas, as dificuldades que nós enfrentamos, que muitas vezes são criadas por nós mesmos, pelos nossos pensamentos, pelas nossas emoções desequilibradas, desenfreadas. Se nós soubéssemos da importância de manter pensamentos, emoções equilibradas, como isso é importante para que nós cocriemos, porque nós somos criadores também a nossa realidade, para que nós cocriemos a realidade que nós buscamos, nós soubéssemos da importância disso, nós tomaríamos muito mais cuidado com a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas emoções e sentimentos. Nós, para termos uma vida equilibrada, nós temos que primeiramente ser resilientes. É como aquela imagem do bambu. O bambu, ele se curva com a ventania, mas ele não quebra. Ele é resiliente. Ele pode se deformar como uma esponja, uma mola, se curvar, mas ele não quebra. Ele volta à sua forma original, assim como uma mola que é prensada, ela volta depois à sua forma original. Que sejamos resilientes, como diz Joana de Ângeles, é saber enfrentar as adversidades da vida com coragem, com fé. Que saibamos também, além de desenvolver a resiliência, que saibamos também não nos tornar prisioneiros, não viver apegados a nada e a ninguém, ter uma vida mais desprendida, mais leve, que possamos entender que os bens materiais vêm e vão, as pessoas vêm e vão, o tempo vem e vai e tá tudo certo. Essa é a beleza da vida, dessa grande escola que é a vida, que nos traz a lição da transitoriedade, da mudança, sempre.
saibamos abrir espaço para que o novo chegue em nossa vida e que, por fim, saibamos viver sempre com o coração cheio, repleto de gratidão por tudo que nós temos, por tudo que nós somos, por tudo que nós já passamos. Saibamos agradecer os pequenos detalhes da nossa vida, o sol entrando pela janela do nosso quarto de manhã, a chuva molhando a terra, a natureza que nos cerca, um lindo entardecer, tudo isso são presentes de Deus para nós e que muitas vezes nós não temos olhos de enxergar a beleza de tudo isso. Que agradeçamos principalmente por estarmos vivos, vivendo esta experiência. Cada dia é um presente, é um milagre, é uma bênção que nos é dada. Se nós não sabemos valorizar, apreciar as pequenas coisas da vida, nós não estamos preparados para receber as grandes. Que saibamos sempre ser gratos por tudo. Que saibamos entender que tudo vem para o nosso bem sempre, mesmo que num primeiro momento nós não consigamos entender a profundidade disso. Mas acredite que tudo vem para o seu bem. Acredite que os desafios da vida vão te tornar mais sábios, mais forte, mais fortalecidos. E assim a gente vai, pouco a pouco, galgando os degraus da nossa evolução, subindo um a um e evoluindo como espíritos imortais que nós somos. Que essa reflexão possa propiciar momentos para que cada um de nós possamos apreciar a beleza que é estar vivos, apreciar a nossa jornada da forma como ela é, a beleza que ela tem a cada momento. Meus irmãos, com o coração repleto de gratidão, eu agradeço a oportunidade de estar aqui na data de hoje para deixar essas palavras a vocês, singelas, mas de coração. Que possamos viver mais leves, mais desprendidos e principalmente mais gratos, com fé, coragem e força sempre. Pela atenção de vocês, muito obrigada. Que Jesus esteja no coração de cada um.